Olá, meus amigos do meu canal Realidade Oculta. Eu quero saudar você que é inscrito, aqueles que de vez em quando dá uma passada, dá uma olhadinha, né? Mas de qualquer forma somos todos irmãos, somos todos amigos. E eu sempre digo no meu canal que meu canal é aquele papo, aquele bate-papo de amigo, de irmão, daquele irmão mais velho, né? E trazendo um debate, um assunto de debate, falando sobre o coronavírus. Todo mundo já ouviu, está na mídia, está em todo lugar. E o coronavírus é, como o nome já diz, um vírus que começou na Ásia, lá na China, né? E está apresentando outros problemas. Então, assim, eu gosto muito de bater aquele papo saudável com amigos. Adoro um restaurante, um bom papo no restaurante com amigos do nosso lado, né? E assunto, temas que não faltam, né? Então, para me conversar, falar sobre uma coisa, eu tenho que saber a origem, como e outros efeitos dela. Então, para mim entender o vírus, eu tenho que entender a questão da diferença entre bactéria e vírus. Então, vamos começar, como nós vamos falar de bactéria, vou começar a falar de bactéria, vamos entender o que é a biologia. A biologia é a ciência que estuda a estrutura dos seres vivos organizados. Então, a biologia, ela estuda a célula. E a citologia, ela estuda o tecido, né? Então, ocorre que, se eu estiver enganado, tudo bem, vocês podem colocar. Errar é humano. E quando eu falo baseado nas lembranças da escola. Então, o que é a célula? A célula é a menor partícula do corpo humano. E dentro dessa célula, ela tem o quê? A membrana citoplasmática, o citoplasma, o núcleo e o nucleolo. E dentro do nucleolo tem as mitocôndrias. Todos os seres vivos são compostos de célula. Todos os seres vivos são compostos de célula. Existem os pluricelulares e existem os unicelulares. Como exemplo, o unicelular, vamos citar a ameba. E os demais são pluricelulares. Então, a diferença é que dentro da célula existem os ácidos nucleicos, que é de lá que nós vamos conhecer o genoma. O genoma é um conjunto haploide de característica de cada espécie. O genoma, ele é estudado através da célula humana. De lá, nós conheceremos também o DNA, dentro ainda do estudo citoplasmódico. O DNA é um ácido de deoxirribonucleico e ele é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos. E tudo isso para se entender dentro da estrutura dos seres vivos, se baseando na bactéria. Então você agora, sabendo que esses ácidos nucleicos, toda essa estrutura que compõe
a célula molecular do corpo, vamos também conhecer o vírus. Então, o que são vírus? Vírus e bactérias. Ambos causam doença no corpo humano, na vida humana. Sendo que as bactérias são organismos vivos. E o vírus são partículas infecciosas. Então, quando um corpo ele é acometido por algum tipo de vírus, ele entra num quadro infeccioso. O que ocorre? O corpo humano responde com a febre. A febre? O que é a febre? A febre é uma manifestação do seu corpo com aquele agente nocivo, desconhecido, que entrou dentro dele. E é o nosso anticorpos que vai elaborar a defesa do nosso organismo. Então, a bactéria já é diferente. A bactéria, por ser um ser vivo, ele tem uma estrutura totalmente diferenciada do vírus. O contato, ele é uma prática de você adquirir uma bactéria num alimento, num aperto de mão, no manuseio de um celular, de uma proteção de um ônibus, de uma escada, né? Isso, você se contamina com a bactéria. Elas são micro-organismos que estão ali se proliferando e elas se multiplicam, porque eles são celulares. Já o vírus, por ser partículas infecciosas, ela é bem menor, bem menor que a bactéria, e você pode adquirir com minúscula partícula de uma saliva, de um espirro no ar, na atmosfera. Então ele é muito mais ofensivo que a bactéria. Então ocorre que, entendendo nós a diferença do vírus e da bactéria, eu vou fazer uma breve recapitulação. O vírus e a bactéria ambos causam doenças. Agora, sendo que a bactéria são organismos vivos e o vírus são partículas infecciosas. Quando uma pessoa está acometida por uma infecção mais abrangente, ela entra num quadro infeccioso porque ela atingiu a corrente sanguínea. Aí ela poderá entrar numa sepse. O que é sepse? É um quadro infeccioso no sangue. Então, o DNA, como ainda no assunto das células, o DNA é o ácido deoxirribonucleico. É o nome dado ao ácido que contém no DNA. É o ácido deoxirribonucleico. É um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. Fechando esse quadro da parte da bactéria, eu vou falar para você agora um pouquinho do vírus. O vírus, ele é transmitido através do ar, pela contaminação do ar, como eu falei, de um aperto de mão. Você pode se contaminar outra pessoa com a tosse, com espirrar, um beijo. Você pode contaminar. O vírus, ele é partículas infecciosas. Repetindo de novo. E o que é o retrovírus?
Na virologia é o vírus que possui o ARN como material genético. Então, ele tem o seu corpo genético, geneticamente falando. E esse corpo geneticamente falando é o ARN. Então, para a virologia, que é a ciência que estuda os vírus, também tem os infectologistas também, que também abrange também essa parte do vírus. Então, o que ocorre? Temos que ter bastante cautela de nos protegermos da contaminação pelo retrovírus. Então, existem os vetores que transmitem esse corpo genético, esse material genético. Um deles é o mais conhecido, bem conhecido de todos, que é o rato, a ratazana. Então, o que é vetor? Vetor é o que transporta, é o que passa o vírus. E o rato, muito conhecido, muito abrangente nessa situação, porque ele é um típico, ele é o mais comum, ele é o mais próximo do ser humano. Por ele transmitir a lectospirose e outros nomes também, outras que me falha a memória, aqui então, me falha, retrosmeniose, sei lá, por aí assim. Mas o mais comum é a lectospirose. Há pouco eu falei o outro nome, mas agora me deu um branco. Então ocorre que, quando você pensa que o macaco ele se contamina com a doença da febre amarela, o macaco ele não é vetor, ele adoeceu com o vírus da febre amarela. Febre amarela não é bactéria, é vírus, mas é um vírus que tem o antídoto, a vacina contra a febre amarela. Se ela for diagnosticada no seu tempo hábil, ela tem cura, como outros vírus também. Qualquer doença que você não cura, uma gripe pode matar, levar uma pessoa. Gripe é o quê? Gripe é um vírus. Bactéria é aquilo, são micro-organismos que, se botar um microscópio, você vai ver sobre a nossa pele. Tudo que nós tocamos, comemos, tem bactéria. Só que a bactéria não tem o poder tão ofensivo quanto o vírus. Tanto é que uma bactéria, você, com uma simples pomada, se ela for superficial, um remédio, bactéria, eu não vou falar, cara, não vou falar. Eu falo tudo durante o dia, mas chega aqui no vídeo eu não falo, não adianta. E para vocês terem uma ideia, são exatamente 2h30 da madrugada. Bactericida seria isso? Então não importa. O que eu quero chegar na questão da coronavírus. Então ocorre que você já... Eu tenho a minha conclusão de que o coronavírus, que as pessoas estão comentando, como o ebola, né? O HIV, o HN1, esses vírus todos, para mim, na minha concepção, são vírus laboratoriais. Me desculpem, não sou muito bom em português, apesar que minhas notas eram 9. Mas não sei o que deu, que a faculdade ficou lá para 2001. E eu nunca mais exercitei meu português, nunca mais escrevi. Então eu estou dando meus pulinhos errados aí no português, erro bobo, mas não tem problema. Não sou doutor. Estou batendo um papo aqui e dizer para você que, para mim, o vírus
o coronavírus, como o H1N1 e o ebola e a vaca louca. Nós temos muitos vírus que foram erradicados, como a paralisia infantil, né? Que tem outro nome científico, e temos também outros como vários vírus, o sarampo, a varíola, tudo isso, gente, é vírus. Bactéria não é vírus. Bactérias são organismos vivos. Bota o microscópio, você vê com a lente. Já o vírus não. O vírus tem que ser super bem elaborado num lugar, num recipiente altamente fechado, com roupas e máscaras especiais, luvas, e ela é altamente contaminosa. O vírus, ela se propaga no ar. A bactéria, não. A bactéria é por contato. Então, se cair na prova falando sobre a diferença, a bactéria é por contato. O vírus, ele é pelo ar e também pelo toque. O vírus, ele abrange de duas modalidades, no ar e no contato. A bactéria, pelo que eu sei, se eu estiver equivocado, é fácil de depois corrigir. Mas a bactéria, pelo que eu me lembro, elas são organismos vivos, então ela está contida no alimento, naquele apoio do ônibus, no celular, vaso sanitário, na saliva, na nossa boca, na gengiva, no ânus, no órgão genital, na pele. São organismos vivos. O vírus são partículas infecciosas. Então, por isso que eu falo para você no bate-papo de amigo, de irmão, que, na minha opinião, o coronavírus é, sem dúvida, mais um desse escapamento que deixaram por algum problema, por algum acidente, esse vírus. E também vamos entender nesse bate-papo, espero que esteja terminando, a diferença da epidemia, do surto e da pandemia. O surto se dá quando uma quantidade mais elevada que o normal está contaminada por algum vírus. A epidemia é quando ela sai do seu território, sai do seu meio e começa a abranger outras partes de lugares mais abrangentes. E a pandemia é quando é global, quando ela está fora do seu controle. Então, fica aqui o meu bate-papo, disse a minha opinião, fazendo diferenciação da parte biológica na questão da bactéria e a diferença entre o vírus. Gostaram? Não sou melhor que ninguém. Eu quero discussão, debate. Aqui é um papo de amigo, um papo de irmão. Fique com a paz de Deus, se protejam e Deus é grande, não deixe de orar. E se puder, se inscrever no meu canal. De novo, Realidade Oculta, um papo de amigo, um papo de irmão. Fique com a paz de Deus.